levantadas aqui as seguintes questões, né? O protagonismo do usuário na produção do seu projeto terapêutico, certo? Ele não topa o projeto terapêutico oferecido para ele, ele tem protagonismo para produzir um outro projeto terapêutico para ele próprio. A ética do cartógrafo, no sentido de analisar a frequência do desejo e a intensidade do desejo, né? Você vê que o usuário ele era um sujeito desejante e é o que dá protagonismo para ele ser, o que dá força para ele ser protagonista, né? Identificou que os pontos levantados até agora, a pesquisadora, ao mesmo tempo que pesquisa, tem uma relação de cuidado com o pesquisado, né? Mas o pesquisado é, ao mesmo tempo, pesquisador, porque é uma pesquisa com, ele está na relação com a pesquisadora, também produzindo conhecimento, e ela vai captando um conhecimento que é produzido por ele, certo? Estou identificando os pontos, gente, qualificando os pontos aqui. A relação da equipe com o usuário, que é uma relação disciplinar, certo? Então, as máscaras da equipe, a máscara de vigilância, porque o regime da residência terapêutica é um regime disciplinar, certo? Então, a equipe assume esse papel disciplinar, né? A multiplicidade e singularidade do usuário, os muitos em um só. Está claro isso? Ele é um com a equipe, ele é outro com a pesquisadora, e ele é outro com cada figura na cidade que ele se relaciona, né? Com eles produz uma cidade para ele. Então, o singular é isso, né? É o ser cada um num tempo e espaço específico, o que configura que o seu corpo é uma multiplicidade. Ele só é uma multiplicidade porque ele é uma singularidade. E pesquisar com, né? E não sobre ele. Gente, eu passei rapidamente o painel das questões que foram levantadas, vamos discuti-las em maior profundidade, mas vocês acham que seria possível identificar essas coisas todas se não fosse uma cartografia que, como diz a Ronick, dá linguagem aos afetos, dá expressão aos afetos? Seria possível? Dificilmente, né? Dificilmente. Então, o mundo real é esse, como a gente está percebendo. A produção de mundo é essa. Tem essa ativação de desejo, né? Afetos circulantes, força protagonista, que é dada por esse corpo afetivo que é extremamente potente. Certo? Viu o quanto esse usuário é produtivo? Se fosse reservar a ele apenas um rótulo de psicose, enxergá-lo apenas como um corpo psicótico, você não ia perceber absolutamente mais nada nele. Né? Como se houve uma aproximação procurando compreender, analisar, implicação com ele, né? Essa forma implicada de se relacionar, de percepção, e ver o quanto que ele é produtivo, foi produtivo, né? O quanto que ele teve protagonismo. Enfim, então a cartografia possibilitou
né? Percepção da alma do sujeito, todo o protagonismo, e aí você vai perceber uma produção social. Quanto que esse corpo afetivo ele consegue ter uma produção social, porque ele vai possibilitar a produção do quê? De uma cidade para ele. A cidade que existia, ela não o satisfazia. Então ele produziu uma para ele. Está claro isso? Ele produziu uma cidade para ele. Olha a potência desse corpo. Ele produziu um projeto terapêutico para ele que não era o que havia sido prescrito, que é da residência terapêutica. E, além disso, produziu uma cidade para ele. Isso deu vida para ele. Deu cidadania, deu existência. E no final ele sai da residência, né? Ele consegue alugar o quarto. Mas esse é o movimento que ele sai da residência, e esse é o movimento que ele tenta fazer desde o início. Como é que ele produz esse outro projeto terapêutico? Ele transgride. Ele transgride as regras, certo? Porque as regras eram disciplinares e não cabia no seu desejo, certo? Aquela opressão disciplinar não cabia no seu desejo. Então, ele transgride as regras. Ao transgredir, ele é expulso da residência terapêutica e conquista um lugar para ele. Esse é o seu projeto terapêutico. É um lugar para ele levar a sua vida com autonomia e namorar. Ele queria namorar. E não dá para namorar na residência terapêutica com regime disciplinar, que tinha hora de chegar, hora de sair, regulação, vigilância, etc, etc. Qualquer ponto desses que foi levantado aqui, protagonismo do usuário, ética do cartógrafo, pesquisar e, ao mesmo tempo, cuidar, né, do usuário, relação da equipe com o usuário, multiplicidade e singularidade desse corpo do usuário, pesquisar com... Qualquer ponto desse pode ser um ponto de entrada no tema, né? A gente fica ativado por esses temas. Mas, basicamente, né, contando um pouco, essa pesquisa é uma pesquisa feita pela cartografia, onde tomou-se um usuário com, aspas, diagnóstico, né, na saúde mental, e crises sucessivas de atendimento na urgência de saúde mental, história de internação no hospital psiquiátrico em Niterói, e que, ao final, é indicado para ele uma residência terapêutica, que é o máximo da rede substitutiva dos manicômios. Então, o projeto antimanicomial produziu uma rede substitutiva que envolve os CAPs, envolve residência terapêutica, entre outros dispositivos. Eu diria que esses seriam os principais, né? E ele é indicado, então, na residência terapêutica, e ele chega na residência terapêutica. E a residência terapêutica tem um regime disciplinar de vigilância e controle das pessoas que estavam ali. Com horários rígidos, não poderia levar pessoas para lá. Então, se ele queria, por exemplo, namorar, ele não poderia. E coisas do tipo. Se ele queria tomar uma cerveja, ele não poderia. Por exemplo, né? Coisas que ele gostava de fazer. Então, como é que ele enfrenta? Então, o projeto terapêutico para ele é o regime disciplinar da residência terapêutica com vigilância rígida. E o que ele faz em relação a isso? Ele rejeita esse projeto terapêutico e ele transgride.
ele transgride, ele vira um transgressor e entra em conflito com a equipe. Não é? E a Tânia levantou muito bem essa questão, apontando isso, porque a equipe vai dizer que ele era um sujeito difícil, sujeito que as pessoas não controlavam, né? E então ele vira num regime disciplinar e sendo transgressor, ele vira um inconveniente, né? Que é o que ele queria ser. A residência terapêutica era inconveniente para ele e ele se tornou inconveniente para a residência. Então, a pessoa foi obrigada a ver uma outra solução para ele, que foi uma espécie de expulsão branda da residência terapêutica e vir, então, um outro lugar para ele morar, que ele moraria sozinho, num quarto, coisa do tipo, que é o que ele queria. Então, eu diria assim, o seu projeto terapêutico acaba vingando por esforço que ele faz. Ele sai daquele regime disciplinar e ele ganha um lugar para ele. E aí, a pesquisa foi feita, a cartografia, ela é feita acompanhando a pessoa. É preciso ter um acompanhamento, uma vivência, uma implicação na pesquisa. Para você, como diz a Ronick, dar expressão aos afetos, perceber os afetos circulantes. Não dá para você chegar, fazer uma entrevista e ir embora. Certo? Não dá para fazer isso. Especialmente que a entrevista tem toda uma elaboração no discurso, né, do entrevistado. Então, a entrevista, ela é, sim, importante, ela deve, sim, ser feita, mas estou falando da sua insuficiência, né? Não estou falando contra a entrevista, todos nós fazemos, vamos continuar fazendo, mas a sua insuficiência. Então, ela para complementar, outra fonte seria, então, acompanhar, né? Faz um acompanhamento de alguns meses do Teotônio. Então, acompanha esse processo da residência, conflituoso, das transgressões dele, do incômodo da equipe e tal, transferência dele para outro lugar, e acompanha o Teotônio na cidade. O Teotônio, ele circulava a cidade em pontos fixos, que ele tinha pessoas que ele se relacionava com elas. E ele era reconhecido por essas pessoas, né? A banca de revista, o comerciário, o gerente do banco, o mendigo, a prostituta, coisas do tipo, na cidade. Então, essas pessoas, ele circulava algumas vezes da semana em todas as pessoas. Era como se ele tivesse produzido uma cidade para ele, já que a cidade que nós convivemos não servia a ele, ele produziu uma para ele. Então, olha só que quanto ele é sagaz, né? Ele produziu um projeto terapêutico para ele, ele transgrediu as regras da residência terapêutica e fez produzir um lugar para ele. Então, ele conquistou o projeto terapêutico dele para ele mesmo. Olha o quanto protagonismo do usuário, quanta potência tem esse corpo, né? Quanta potência, certo? Conseguir fazer tudo isso, né? Enfrentando uma instituição. O projeto terapêutico para ele é ser institucionalizado, porque a residência terapêutica, nesse regime disciplinar, é uma instituição rígida, de controle. Quanta potência que ele teve de enfrentar essa instituição, né? E o quanto a potência criativa de produzir uma cidade para ele. Certo? Ou seja, só um corpo desejante que tenha protagonismo, força,
né? Potência para ter esse protagonismo. Tá claro, gente? Tânia, fala, Tânia. Então, só complementando o que você disse de uma forma brilhante, até mesmo o que seja a definição de saúde mental é redefinida por esse usuário que assume o protagonismo do seu tratamento. E isso é muito interessante, porque, enfim, se nós formos perguntar para a equipe o que é saúde mental, ou o que é um tratamento psiquiátrico, a definição da equipe vai ser completamente diferente da desse indivíduo. Perfeito, Tânia. É ótimo isso, né? Lembrar isso, você lembrou. Ele quebra paradigmas, porque o conceito de normal e patológico, ele desmonta esse conceito. Ele desmonta o conceito normal patológico, desmonta o conceito de saúde e doença mental, né? E olha só, a gente não viu o conceito aqui, mas quem quiser pesquisar, vale a pena ir atrás do conceito de grande saúde, do Nietzsche. O conceito de grande saúde do Nietzsche é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Acho que o texto não traz esse conceito, né? O que é o conceito de grande saúde? Grande saúde é um conceito que olha para a pessoa, para o corpo, e reconhece que saúde é a realização da sua potência. Olha o quanto que Nietzsche está se conectando ao Spinoza. Spinoza veio no século XVII e o Nietzsche no século XIX, né? Mas ele está aí. Ele está fazendo essa conversa com a teoria da afecção do Spinoza. Então, Nietzsche vai formular essa ideia de grande saúde, que é... Aí vale a pena vocês, quem estiver pesquisando cuidado, corpo, esse tema, buscar grande saúde Nietzsche, que vai vir o conceito e a discussão do conceito, né? Mas é justamente nesse sentido. Então, o que é saúde e doença, ele desmonta isso. Porque, na verdade, se for analisar o Teotônio, pela perspectiva não da saúde convencional, mas a perspectiva da grande saúde, que é o conceito nietzschiano, né? Vai ver o quanto ele tem de saúde. Certo? Porque a saúde se manifesta pela potência de um corpo. A realização da sua potência, que é o que nós estamos vendo, né? Então, é isso aí, ele vai desmontar esses conceitos convencionais, né? Vai mudar essas coisas. E a outra questão, a percepção desse corpo do Teotônio, com essa enorme potência, você vê que é um corpo desejante, né? Ele consegue enfrentar uma instituição, ele consegue criar uma perspectiva de uma cidade para ele. Você vê a enorme possibilidade que esse corpo tem na realização da sua potência. Ao mesmo tempo, ele está produzindo um conhecimento, né? Esse reconhecimento é fundamental também. Porque se você for pesquisar, reconhecendo nessa perspectiva, né? O usuário, ele detém um conhecimento. E quando ele entra na relação com você, ele manifesta. E ele manifesta produzindo esse conhecimento. O que o pesquisador faz? Capta aquele conhecimento que o usuário está produzindo, né? Capta esse conhecimento e vai processar esse conhecimento. Então, você vê que a pesquisa ela é uma produção comum, conjunta.
ele também está produzindo essa pesquisa. E não só o pesquisador, a pesquisadora está produzindo essa pesquisa. Isso, gente, é um princípio que vale para qualquer pesquisa. Certo? Para qualquer pesquisa. O Hortêncio estava fazendo uma pesquisa com uma pessoa interna aqui no Hospital Antônio Pedro, né? Então, ele ia à beira do leito e ficava lá conversando com a pessoa. Enquanto ele conversava com a pessoa, esse senhor, um problema cardiológico, estava produzindo um conhecimento sobre a sua saúde, a sua história clínica, a sua história na rede de saúde, e manifestava esse conhecimento para o Hortêncio. O Hortêncio, pesquisador, pegava esse conhecimento produzido por esse senhor, captava esse conhecimento e processava esse conhecimento dentro de certos conceitos, certas ferramentas que ele tinha. Então, você vê que essa pesquisa, ela é uma produção conjunta. Está claro, Hortêncio? Que ele é um pesquisador e você é outro pesquisador. É desse encontro que surge o conhecimento novo. Só voltando um pouco no Fala alto aí, pessoal. conceito de grande saúde, você falou que Nietzsche de acordo com Spinoza. Qual o conceito de Spinoza? A teoria da afecção, dos afetos. Porque quando ele diz que grande saúde, estou sendo bem rápido, né, gente? Considerar um corpo com saúde é um corpo que realiza a sua potência, certo? Ele está dizendo que não há corpo frágil. Esse é o conceito de grande saúde, certo? Então, numa análise convencional, esse sujeito é um sujeito psicótico, né? Desorganizado, comportamento bizarro, coisas do tipo, que vão estabelecendo uma classificação, né? No outra perspectiva, é uma pessoa de alto protagonismo, desejante, criativa, né? Está realizando a sua potência. Entendeu? Um corpo com tetraplegia numa cama, esse corpo, na perspectiva, não sei se a gente viu aqui o caso JR, aquele caso, texto que eu trabalho em busca da clínica dos afetos. É esse o texto. Acho que a gente não chegou a ver, né? Valia a pena, posso até mandar para vocês. Porque eu aplico os conceitos de corpo do Foucault e do Spinoza na análise desse caso. Também é um estudo de caso, certo? Busca da clínica dos afetos. JR estava numa cama com tetraplegia. Um sujeito numa cama com tetraplegia, mas que ele tem uma potência. Se ele consegue realizar a sua potência, é um sujeito no espectro da grande saúde. Ou seja, então, por essa perspectiva, não há corpo frágil. O corpo é aquela potência que ele consegue realizar. E todo corpo tem uma potência. Né? Então, é uma outra perspectiva que o Nietzsche vai estar discutindo. O conceito de grande saúde, mas conversando com a teoria de Spinoza, né? A teoria da ficção. Mas, então, é isso. Quer dizer, o pesquisador, então, ele é também pesquisado, né? O usuário, ele é também um produtor de conhecimento na relação com o pesquisador. Outra questão, uma pesquisa implicada. Então, você vê que a pesquisadora e o aspas, né? O objeto da pesquisa, eles se misturam, eles se relacionam. Primeiro que essa pesquisadora, o primeiro movimento dela foi ir para o hospital psiquiátrico, né?
que é a discussão que nós tivemos no início da pesquisa, que ela deveria se encharcar daquilo que ela queria estudar. Então, tinha que mergulhar e fazer uma imersão no hospital psiquiátrico para entender um pouco da questão da saúde mental, como que isso era, como que era essa realidade, né? Então, ela se encharcou, fez uma imersão de vários meses no hospital psiquiátrico. Depois daí, tirou um caso para acompanhar e estudar, certo? Como continuidade da sua pesquisa. E o caso foi esse, Teotônio. Né? Então, a implicação é isso, há um envolvimento com o objeto, querendo ou não, e evidentemente que ela, acompanhando o Teotônio, numa função de pesquisadora, numa função também de acompanhante terapêutica, né? Então, é uma função, são várias funções numa pessoa só. Assim como ele tem as suas singularidades, o Teotônio é único, cada um com que ele se relaciona, ela também é essa multiplicidade, né? Então, ela é uma pesquisadora, mas ao mesmo tempo acompanhante terapêutica, ao mesmo tempo que produzia conhecimento com ele, ao mesmo tempo cuidava também. Né? Essa é a implicação. Não há distanciamento do objeto. Né? Ele fica lá, eu aqui, eu vou observar. Distanciado para não ser contaminado por esse objeto, esse conceito ele cai por terra. Né? Na verdade, é trabalhado as implicações todas dessa relação. Evidentemente que a equipe ela é uma equipe que ela está, seu território existencial dessa equipe é o território existencial manicomial. É o que nós vimos acontecer em várias redes que tinha a pretensão de ser uma rede substitutiva ao manicômio, mas essas redes, na medida em que os próprios trabalhadores não sofrem um processo de desterritorialização do manicômio que existe dentro dele, eles vão para o CAPS, eles vão para a residência terapêutica, eles vão para o ambulatório, eles vão para o território, vão para o domicílio, vão para a comunidade e levam o manicômio dentro deles. Leva a prática manicomial com eles, certo? Então, tem a residência terapêutica e uma prática manicomial dos trabalhadores. Vocês lembram da discussão que nós fizemos do território existencial, a metáfora das noivinhas, que a Ronick usa no livro dela? É igual, a mesma coisa, quer dizer, os trabalhadores estão territorializados num território existencial que é manicomial. Os valores, a cultura, a crença, as relações, a subjetividade é manicomial. Se você vai fazer uma rede substitutiva, a rede substitutiva não pode ser só prédios novos. O CAPS, uma casa para residência terapêutica. É preciso produzir uma desterritorialização desses trabalhadores, desse território manicomial no qual eles estão fixados. A sua subjetividade está fixada aí. O seu território existencial está aí. E a desterritorialização é uma ruptura. É a ruptura com todo esse mundo de crenças, valores, práticas manicomiais que sustentaram essa subjetividade por muitos anos, é perder o chão. Certo? Como a Ronick fala, é perder o chão, sair desse território, desterritorializar, não é? Evidentemente que desterritorializar, fazer uma ruptura com a subjetividade, é um processo difícil, muitas vezes doloroso, envolve os 3 medos.
o medo de enlouquecer, o medo de fracassar e o medo de morrer, né? A morte do desejo, a morte do sujeito. Então, era necessário reterritorializar, mas reterritorializar num outro lugar de práticas de cuidado em saúde mental libertárias, né? Produtoras de potência, desejantes, criativas, reconhecendo nessas pessoas sujeitos do mundo, fazem parte da paisagem humana, né? Incorporá-los como parte da paisagem humana, da nossa humanidade. Se não faz essa desterritorialização, reterritorializa nesse outro lugar, foi todo mundo para a residência terapêutica, para o CAPS, com práticas manicomiais, que é o que nós vimos. Certo? É o que nós vimos. Está claro isso? Então, quando a equipe assume um regime disciplinar de controle e repressão desses usuários, sua máscara, né? Máscaras de vigilância. Então, a equipe ela não suporta um sujeito que é tido como louco, um sujeito que é altamente potente e é desejante, né? E por ser desejante, ele encontra força, potência. A gente já falou aqui que o desejo é uma força propulsora. O desejo reside no inconsciente, no núcleo da subjetividade. Ele é uma força propulsora que nos põe em movimento. Olha o quanto Teotônio foi desejante, quanto foi forte, quanto foi potente. Enfrentou uma instituição e venceu. É estranho fazer isso, né? É estranho falar isso. Enfrentou uma instituição e venceu. Ele produziu uma coisa diferente, ele não estava em luta contra algo. Ele estava simplesmente construindo algo criativo, prazeroso, tentando viver uma vida plena, do seu modo, né? Que não agredia ninguém e que não causava dano a ninguém. É uma atividade produtiva a dele, e não destrutiva. Ele não queria destruir a residência terapêutica, não queria destruir a instituição, não queria destruir a equipe, ele ia simplesmente construir uma vida para ele. E conseguiu, né? E aí a gente já viu a multiplicidade e singularidade, né? Os muitos teutônios num corpo só, né? Quando a gente fala multiplicidade, ela só existe porque há a singularidade. Ou seja, é porque o teutônio é um com a equipe, ele é outro com a pesquisadora, ele é outro com o gerente de banco, ele é outro com a namorada dele, ele é outro com o mendigo, ele é outro com a pessoa da banca de revista. Essa singularidade compõe nele uma multiplicidade, ou seja, a multiplicidade só existe porque teutônios são vários nesse corpo aí. Singularidades. A singularidade é como nós nos apresentamos de forma singular num tempo e espaço específico, né? Isso acontece conosco o tempo inteiro. Aqui nós somos todos a mesma coisa, quase. Estudantes, professor. Chego em casa, sou pai, sou avô, sou outras coisas, né? Aqui eu estudo, trabalho, fim de semana eu jogo bola com meu neto. Então, somos sempre vários e reagimos nessa singularidade, compreendemos o mundo nessa singularidade. Então, significa que nós não somos indivíduos, nós somos multiplicidade. Quando nós individualizamos, a gente tenta ver todos da mesma
jeito, né? Isso não existe. Então, qual que é interessante desse texto? O que eu acho que é interessante pegar desse texto é a demonstração, quer dizer, a história, a pesquisa é uma pesquisa muito rica, né? Que ela mostra, que ela demonstra, a história do Teotônio é uma história incrível, né? Agora, a questão desse texto ser discutido hoje, depois da gente ler primeira parte do livro, os conceitos teóricos da cartografia, é tentar compreender como pode ser uma pesquisa cartográfica. Essa que é a questão importante para nós aqui, certo? Para além da história dele, que é muito instigante, né? A gente tenta ficar nela, que é bom falar da história do Teotônio, tudo que ele fez. Mas importante é o seguinte, que você se coloca como questão o seguinte: como fazer uma pesquisa cartográfica? Então, esse artigo, né, é isso que ele traz para nós que estamos aqui no exercício de nos tornarmos pesquisadores. Então, é essa questão. Como fazer uma pesquisa cartográfica? Como ser um cartógrafo? Então, o texto ele nos ajuda nisso. Ele ajuda a pensar isso, né? E o que vale muito a pena, depois desse texto, já falei para vocês, é ler a segunda parte do livro, ou livro 2. O livro 2, a autora vai estar discutindo o que é ser cartógrafo, as ferramentas do cartógrafo, por que o cartógrafo é um antropófago, certo? Lembra dessa discussão? Por que o cartógrafo é um antropófago? Por quê? Ele vai, de certo modo, não se apropriar, né? Mas pegar o que é produzido do encontro e produzir uma outra coisa a partir disso. Esse processo de transformação, né? Saber. Exatamente. Ele não é apenas um repetidor de conceitos, mas ele usa o conceito como ferramenta. Ferramenta, né? Então, ele pega o conceito de outro, do Spinoza, do Deleuze, do Guattari, de qualquer um, deglute isso, né? E ele retorna como algo seu, porque ele retorna já processado o conceito e processado na realidade que ele está observando, no estudo que ele está fazendo, no conhecimento que ele está produzindo, né? Então, ele nunca é apenas um repetidor de conceitos, mas ele trabalha esses conceitos. Ele processa, né? Ele digere e retorna com uma coisa própria sua. Então, a Sueli Ronick vai, na segunda parte do livro, fazer essa discussão, que é ser um cartógrafo, todas essas questões entram em debate, né? A sensibilidade do cartógrafo, a implicação do cartógrafo, o cartógrafo como antropófago, né? E ela vai discutir tudo isso. Então, é isso que é muito importante vocês discutirem aí a segunda parte do livro. Ler a segunda parte do livro, né? É bastante. E aí, quer dizer, a própria pesquisa ela é singular também, né? Quando a Ronick vai dizer a cartografia é um método ad hoc. O que é o método ad hoc? É uma expressão latina que significa especificamente para alguma coisa, né? Está dizendo que a cartografia
ela é método entre aspas, viu, gente? Eu já vou falar sobre isso, mas ela é um método direcionado a uma determinada pesquisa em determinado objeto, ou seja, ela muda conforme a pesquisa. Então, ela não é um modelo a ser seguido, certo? Ela se modifica conforme a pesquisa. Por isto, a cartografia não é um método no sentido clássico de entendimento do que é o método. Né? O método supõe um modelo de pesquisa que você vai aplicando esse modelo em todas as situações. Das primeiras coisas que a gente aprende na saúde coletiva é qual é o modelo da sua pesquisa, né? Qual é o desenho da sua pesquisa. Então, a cartografia não é um modelo, porque ela vai assumir características específicas dependendo de cada objeto, de cada situação que você está estudando. É nesse sentido que ela, quando a Sueli Ronick, ela é um método ad hoc, ela está dizendo disso, né? Que ela não é um método, nesse sentido clássico de método, né? Mas é uma forma de se produzir o conhecimento. Porque também não tem protocolo, né? A fotografia trabalha Não. com listas, né? Não com protocolos. Não tem protocolos. Não tem protocolos. Mesmo essa ideia de pista, se der a impressão de que é algo muito estruturado, também não serve a cartografia, porque a cartografia ela anda em fluxos, né? Então, você pega, por exemplo, os afetos são circulantes, a gente já viu isso aqui, né? Nos encontros, os afetos circulam entre aqueles que se encontram, né? O campo de consistência. Então, as percepções no processo de pesquisa vão se dando por esses encontros, esses fluxos, você vai percebendo, né? Como que flui as relações, os acontecimentos, né? Tá claro? Tranquilo? Eu fico pensando uma pesquisa, por exemplo, que vai falar de um grupo, porque no caso que você trouxe foi de uma pessoa, né? Mas no caso do grupo, aí pensando nessa questão da multiplicidade e da singularidade. Será que é possível fazer uma cartografia com um grupo? Possível é. Possível é. Está dizendo que fez. Conta um pouco da nossa pesquisa. Como é que foi? Eu fiz... Foi o TCC? Foi o TCC. Fala alto aí pra gente. A cartografia de um grupo de desinstitucionalização que eu participei. Desinstitucionalização. Eram com usuários que estavam há mais de 30, 40 anos, né, internados no NISI das Silveiras, que eram os últimos, assim, dos últimos a sair, e eram referenciados no CAPS que fazia estágio, e o CAPS tinha um dispositivo que era um grupo que a gente chamava, que era chamado de Grupo Morar. E era um grupo que a gente trabalhava com esses usuários, eram pelo menos 5 usuários, questões práticas do cotidiano, assim. Então, a gente se reunia para fazer café, para ir na padaria, comprar um pão, para fazer coisas assim, básicas do dia a dia, para, de certo modo, colocar eles em contato com o que seria lidar com o cotidiano de uma casa, porque eles iriam para a residência terapêutica. Eles queriam? Sim. Era um grupo assim, muito singular, porque eram pessoas que estavam muito... Eles moravam em residência terapêutica? Não, eles estavam no NISI, internados. Era esse processo de saída do hospital, do Instituto da Silveira, lá no Rio. E as pessoas do grupo, elas não falavam.
falavam. Tinham perdido o recurso da fala, assim, devido aos anos de institucionalização. Então, tinha um trabalho muito também dessa ativação do desejo, assim, era um trabalho muito pequenininho mesmo, de poder escolher o pão que ia comer, de decidir quem ia na padaria, quem ia para o café, era muito... Era uma residência terapêutica? Não, era dentro do CAPS. Eles iam passar para a residência, mas eles estavam participando do grupo. Pesquisou um grupo. Antes. Pesquisou um grupo. Você fez a cartografia do grupo. É. E aí eu fui pensando nesses movimentos que iam acontecendo no grupo. Desde que eu cheguei, eu fiquei um ano no CAPS, né? O que foi colocando ali em relação com eles, entre eles. Para mapear as relações, os sentimentos que circulam, as tensões que existem. Existem tensões, né? Disputas entre pessoas, conflitos, relações amorosas, relações de ódio. Tudo isso existe nas relações que se compõem no grupo. Então, você vai ter sensibilidade para a percepção. Agora, isso é um percepto, né? São coisas que não necessariamente você vai estar racionalizando, você vai estar percebendo. E essa percepção você dá linguagem, você dá expressão, fala sobre elas. Então, você vai estar, à medida que você torna visível esses afetos, né? Descreve os afetos, eles ganham uma existência, né? Vamos dizer assim, passível de ser transmitido para os outros, né? Mas é possível, sim, fazer a cartografia no grupo. Você vai percebendo a dinâmica do grupo, né? Todo grupo tem uma dinâmica, né? De relações, que são essas relações amorosas, conflituosas, tensas ou não, produtivas. O próprio processo de grupalização do grupo também é algo interessante, né? A gente ver como acontece. As pessoas vão se construindo como um coletivo. Mais alguma questão, gente? Eu tenho. Diga. Eu estou muitas voltas com a coisa do problema de pesquisa, de formular um problema. E aí eu fiquei me questionando, assim, né, que problemas a cartografia poderia ser usada, o que ela consegue responder, se você sempre acompanhar o processo, o que a gente consegue, que usos a gente vai dar para a cartografia na pesquisa, a partir dos problemas. Então, a questão seu nome eu esqueci. Clarissa. Então, a Clarissa colocou a questão seguinte: como formular um problema da pesquisa, né? Entendendo que quando se fala em objeto da pesquisa, está falando do problema. O que é objeto da pesquisa? A pergunta que você se faz dentro de um determinado tema, né? Que, na verdade, eu acho que esse é o núcleo da pesquisa. O núcleo do projeto de pesquisa é a formulação do problema, certo? E eu sempre digo, que método que você vai usar na pesquisa? O método depende do objeto, do que você quer pesquisar. É como se o método fosse escravo do objeto, mas o central da pesquisa nem é um método, o central é o próprio objeto, né? Por isso eu digo, a cartografia não é para toda pesquisa, certo? Você vai escolher o método conforme a pesquisa que você quer fazer. Então, por exemplo, eu, 2 anos atrás, estava fazendo uma pesquisa que é o ensaio clínico randomizado, uma pesquisa clássica da epidemiologia clínica, né? Nunca me vi fazendo uma pesquisa dessa, certo? Sempre fui da pesquisa qualitativa, mas é uma situação específica e é claro que nós nos juntamos a vários outros grupos para fazer uma pesquisa dessa, né? Então, chamamos uma colega que é bioestatística para fazer a parte estatística,
chamamos especialistas em certas clínicas, a gente estava estudando doenças graves, e esses especialistas vieram, então a gente juntou vários colegas com vários conhecimentos diferentes para compor uma pesquisa dessa. E aí foi uma pesquisa que rodou no Quant, né? Muita coisa no Quant e uma pequena parte quadro. Então, para dizer para vocês que o método ele vai depender muito do objeto. Mas como construir um objeto? Tem que ficar atento a isso. Qual é o seu tema? Né? Geralmente a gente pensa em um tema mais geral e dentro do tema você pensa ali qual é o problema que você quer formular dentro daquele tema. E esse problema pode estar relacionado a uma questão sua, problema que você se coloca para resolver dentro do tema, né? Uma lacuna de conhecimento. Mas, então, vai depender muito que tema que você está tentando pesquisar. E aí você vai tentar encontrar qual é a pergunta, né? Nesse caso aqui, a questão era como se dava a produção do cuidado a usuários de serviço de saúde mental em Niterói. Então, o tema ele é específico, né? Como se dava a produção do cuidado ao usuário de saúde mental em Niterói. A gente tinha mais ou menos o mapeamento da rede, tem o manicômio, tem CAPS, tem residência terapêutica. Então, tiramos uma estratégia, certo? Primeiro, fazer uma imersão no manicômio para entender seu funcionamento. Depois, escolher um usuário que seria acompanhado, né? Para entender a sua relação com o serviço de saúde, ao mesmo tempo você ia percebendo as características desse serviço, capacidade de resposta desse serviço, relações desse serviço. Então, a pesquisa cumpriu o objetivo? Cumpriu. Revelou um serviço extremamente manicomializado, né? Ou seja, um serviço ainda com traços manicomiais muito fortes, como mostra a residência terapêutica do seu regime disciplinar rígido e que não suportava um diferente, né? Um diferente do que não se enquadrava nessa disciplina. Não suportava, né? Foi expulso. Uma expulsão branca, porque encontraram outro lugar que fosse fora dali, porque a instituição, a residência era uma instituição e ela não suportava esse outro, né? Diferente. Então, revelou como era essa produção do cuidado, mas revelou também que o próprio usuário produz um cuidado nele quando tem esse protagonismo, né? Como a gente viu. Entendeu, Clarissa? Como que você pode construir seu objeto? Você tem um tema que você já pensa? Estou tentando. Vou conversar com a Luísa depois, tá? Mas eu tô pensando... Quem te orienta? Com a Luísa. Eu estou pensando em falar do grupo GAN que eu faço. Ah, muito Eu interessante. faço no território. Eu queria pensar essa relação entre território... Você trabalha com o projeto GAN? Eu trabalho no ambulatório, que é a saúde mental. E aí, dentro do ambulatório, a gente fez o grupo GAN, e agora a gente está em parceria com o CAPS também. Você sabe o que é o grupo GAN? Você pode falar? É um grupo de gestão autônoma da medicação. A gestão autônoma da medicação é uma estratégia que pensa o protagonismo do usuário em relação à gestão do uso de medicamentos, principalmente na saúde mental, mas tem algumas experiências na atenção básica também que são bem interessantes. E aí é um grupo cogestivo, né? Então, um grupo que a gestão é compartilhada ali também com os usuários, que eles participam ativamente, a gente, né, promove isso. E os profissionais, eles fazem a mediação, eles são mediadores. E aí, o nosso grupo, a gente decidiu chamar de gestão autônoma da vida, para não ficar só na questão da medicação, que às vezes rola muito, né? Ampliou, né? A gente Então, ampliou. então um bom tema, um bom tema. Tá claro, gente, é um projeto que surgiu no Canadá,
parte desse princípio, a gestão de SUS na saúde mental, a gestão de medicamentos com o usuário deve ser feita junto com ele, certo? Então, não é o médico que prescreve, o usuário toma. Não, é discutida com ele sobre a gestão autônoma de medicamentos, que é interessantíssimo, né? Eu tive um aluno aqui na graduação de medicina, que eu estava discutindo essa questão de medicação, uma aula, ele pediu para falar e falou: eu sou autista. Estou aqui pelas medicações que eu tomo. Mas aí falou muito da relação dele com a gestão de medicamentos. Que ele abominava os que achavam que medicamento tinha que ser zero, que ele precisava. Mas abominava aqueles que achavam que tinha que prescrever excesso de medicação também. Então, ele participava dessa gestão de medicação para ele próprio. Uma coisa muito, muito legal, assim, né? Muito interessante. Inclusive, a intervenção dele na aula foi incrível, né? Então, gente, mais alguma questão? Então, vamos... Eu vou tirar aqui...